Como você lida com o sentimento de gratidão quando alguém faz alguma coisa por você? O meu nome é Larissa Guerra e talvez a parte da minha extrema dificuldade em pedir ajuda venha justamente do fato de que eu detesto me sentir em dívida ou eternamente grata a alguém. Meu nome é Marina Mels e eu tenho uma lista mental de pessoas que lá em 1997 me ajudaram numa tarefa de escola e eu ainda fico aqui remoendo, querendo demonstrar gratidão por essas pessoas. E aí foi só começar a pensar sobre esse episódio que eu me dei conta que muitas dessas coisas que, para quem eu sinto gratidão, já foram retribuídas. E aí eu continuo com o sentimento de dívida. Por que a gente é assim? Hein, Larissa? Por que a gente é assim? Por quê? Por quê? Alguém faz alguma coisa por você. Uma indicação de trabalho, um suporte emocional, uma ajuda inesperada em um momento difícil. Certamente, pelo menos naquela hora, você reconhece aquele ato e expressa sua gratidão por aquilo. Mas e depois? Acabou? Passou? Sumiu? Por quanto tempo essa valorização de algumas ajudas que a gente recebe segue sendo carinhosa e quando ela se torna quase um sentimento de dívida? E o quase aqui é só por minha causa mesmo, porque é um sentimento de dívida. E como é que a gente espera ser reconhecido pelas portas que a gente abre para os outros na vida, quando a gente presta essa ajuda? Nosso papo de hoje está daquele jeito e promete boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Hoje a gente vai falar de gratidão, mas não é hashtag gratidão, tá? Porque aqui ninguém é muito fã daquela coisa mística, etérea que existe sobre esse tema. E a gente nem fez os 90 dias de gratidão que a best-seller sugere pra gente. Mas a gente vai falar de quando, muito antes de se pensar nessa hashtag gratiluz, a gente genuinamente reconhece que algo que outra pessoa fez por nós teve um impacto positivo muito grande na nossa vida. Pode ter sido um suporte no momento de fragilidade, um impulso na carreira, um convite para um rolê que te trouxe novos amigos, o empréstimo de uma grana. Não importa. O fato é que sim, somos atravessados o tempo todo por pequenos e grandes gestos de outras pessoas e muitos deles despertam essa sensação de gratidão. Larissa Guerra, me conta que brisa é essa de você não querer pedir ajuda para não ter esse sentimento? Achei curioso. Amiga, tu sabe, né, que pedir ajuda para mim é uma parada, assim, um pouco difícil, assim, eu acho que evoluí muitas coisas nos últimos anos, mas percebo que eu tenho um pouco essa pira de, tipo assim, eu não vou pedir ajuda e eu vou me resolver aqui comigo mesma, porque eu vou dar trabalho pra outra pessoa. Então, pra mim o argumento sempre morou aí, esse lance da gratidão é a novidade. O grande pavor é, odeio dar trabalho pros outros. Aí o segundo é, cara, se essa pessoa fizer uma coisa por mim, talvez ela fique nessa sensação de que eu tô devendo alguma coisa pra ela, de que, sabe, será que ela vai ficar achando que agora eu tô devendo algo pra ela? Ou será que eu vou ficar nessa noia de que, ai meu Deus, eu não posso nem encontrar a pessoa porque eu sei que, putz, eu tô devendo um favor pra essa pessoa, tô tipo assim, tô eternamente em dívida com ela, tô grata, etc. E aí eu também tenho muita dificuldade em distinguir o que é estar grata e o que é essa sensação de, putz, eu tô te devendo uma, sabe? Ai, pra mim, aí o grande babado pra mim dessa brisa tá aí, assim. Eu comecei a pensar nisso num dia que eu fui agradecer uma amiga por ela estar fazendo alguma coisa por mim, enfim, tá me ajudando numa situação. E ela me respondeu, você tem crédito comigo? E aí eu fiquei pensando, é uma relação de crédito e débito? Eu não tava sabendo que eu tinha uma conta pra zerar, que eu tinha que estar no azul, eu tinha que estar no vermelho, né? Tá com score bom. Entendeu? Como é que acumula score nesse negócio? Porque assim, eu não sei o que é, mas eu já quero empréstimo, tá ligado? Porque é assim que a gente tá vivendo. E aí, cara, me bateu muito isso, assim. Eu fiquei com a sensação de que ela se sentia em dívida por uma coisa que eu tinha feito por ela. Mas eu não tinha essa sensação de que ela me devia nada. E aí eu fiquei pensando muito em como isso se aplica à minha vida. Porque eu sou a pessoa que, se é isso, se você me emprestou uma tarefa de escola em 97, eu vou lembrar de você e toda vez que eu te ver, eu vou reforçar isso e vou te dizer que eu lembro. Sempre é
publicamente, efusivamente, sei lá, sempre é expressado? Não, mas sempre é lembrado. Então, e eu tenho essa relação muito forte profissionalmente também. Então, assim, pessoas que me deram oportunidade quando eu comecei, pessoas que, enfim, me indicaram para outros clientes que, porventura, se tornaram clientes, ou que nem se tornaram, mas a pessoa falou alguma coisa. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Quando que a gente traça essa linha no chão do que é dívida e do que é gratidão? E mais, por quanto tempo isso acontece? Sabe? Porque eu tenho a sensação de que algumas coisas elas acontecem muito no momento, assim, falei o teu nome numa reunião, isso é legal pra caramba, massa, mas assim, não exige, sabe, essa reverência, assim. E pensei nisso também muito, porque eu tava conversando com uma pessoa recentemente, que foi uma pessoa que atribui a mim os seus primeiros clientes, enfim, as suas primeiras oportunidades e tal, e fiquei pensando que, acho legal que reconheça, assim como eu acho legal, né, assim, mas a pessoa não teria ficado lá por tanto tempo, ou não teria crescido, ou não fosse pelo talento, pelo esforço, pelo profissionalismo dela. Então, acho que também tem isso, assim, sabe? O quanto às vezes a gente valoriza demais a abertura de uma porta e minimiza que quem caminhou para entrar fomos nós, sabe? E como isso é importante também a gente parar para pensar, para às vezes não ter essa sensação de acúmulo de gratidão. Então, acho que, nossa, tu tem um ponto muito, muito bom nisso, assim, que eu acho que é uma das coisas que me ajuda mais no âmbito profissional, assim. Sabe? Vamos lembrar de quando eu fui trabalhar na rádio, sabe? O Rafa foi me procurar e aí ele falou, cara, tem uma vaga aqui, acho que tu tem potencial e eu assim, não sei fazer nada. Ele, não, vem que eu te ensino. E sim, eu tenho muita gratidão a ele, porque, né, me proporcionou recomeçar, fazer uma coisa diferente na minha carreira, foram 4 anos e pouco nessa profissão, e eu tinha essa sensação, assim, de que, tá, eu sou grata a ele, mas eu entendo que eu fiz esse caminho, sabe? Que eu tinha um passado legal, profissional, que ele tinha essa confiança de que eu ia aprender, e de fato eu aprendi, eu consegui fazer as coisas. Então, quando eu acho que é trabalho, pra mim me parece mais fácil, assim, sabe? Eu acho que essa sensação ela acontece de um jeito mais tranquilo pra mim, assim. Agora, quando é uma questão pessoal, eu acho que me pega mais, sabe? Um exemplo, Luciano. Ai, meu Deus. Ai, Deus, tá, vamos lá, deixa eu pensar. Acho que uma coisa que eu penso às vezes assim, e que eu percebo que existe um pouco nas minhas relações familiares, é que a gente precisa ter esse sentimento de gratidão com os sacrifícios que os nossos pais fizeram por nós, assim, sabe? E eu acho que é delicadíssimo falar sobre isso, e sim, eu entendo que, cara, minha mãe fez muitos sacrifícios pra criar eu e a minha irmã, sabe? Não duvido também que em alguns momentos da vida meu pai também tenha se sacrificado pra dar algum conforto, pra pagar a pensão que fosse, por mais que fosse descontado em folha, mas enfim. Tipo, tá, eles tiveram um perrengue, assim. Ou que alguém deixou de, sei lá, a minha mãe deixou de viajar alguma vez, ou de fazer alguma coisa. Mas aí vem uma ideia de um sacrifício muito grande, assim, do qual eu não sei se eu tive exatamente esse poder de escolher, sabe? E eu entendo que pais se sacrificam o tempo inteiro, assim, que é meio que parte da jogada. A partir do momento que você decide que você quer ter filho, tu sabe que tu vai sacrificar uma série de coisas, assim. E me incomoda um pouco essa ideia de que, tá, agora eu preciso ser eternamente grata e proporcionar e devolver tudo, etc, assim, sabe? Talvez eu seja um pouco julgada por isso, talvez. Não acho que você vai ser julgado, até porque eu acho que a gente vive num momento em que é muito claro, pelo menos pra mim, que relação com pai e mãe, com familiar de qualquer natureza, ela precisa fazer sentido hoje.
né? Não pelo que foi, nem pelo que será. Exato, Hoje, exato. ela precisa ser uma amizade muito intensa, uma proximidade, um contato constante? Não precisa. Mas ela tem que fazer sentido pro que é hoje. Então, se você tem um familiar que tem uma relação ruim com quem você é, com as ideias que você expressa, com a forma como você age, assim, acho que claramente evoluímos nesse sentido a esse ponto, mas eu entendo que o teu ponto é outro, assim, o lance da gratidão pelo sacrifício feito, que é isso, a gente não teve muita escolha, né, muita gestão sobre, assim. E acho que tem uma outra coisa em relação a pai e mãe, a familiares no geral, que muitas vezes a gente não tava lá. A gente ou cria versões das coisas na nossa cabeça, ou ouve uma versão que pressupõe um sacrifício, que, enfim, pressupõe uma dificuldade que muitas vezes a gente nem consegue acessar, porque era outro tempo, era outra questão, era outro contexto, então acho que também tem uma dificuldade de acessar, mas acho que é um excelente exemplo. Eu lembrei de outro que tem relação com vida pessoal também, que é quando tem alguma relação financeira. Não necessariamente de um empréstimo de dinheiro ou de uma doação de dinheiro, mas um presente muito caro ou alguma coisa que você queria muito, não necessariamente super cara, mas que você não conseguiria comprar naquele momento e a pessoa vem e te presenteia. Eu fico nessa noia muito, assim, sabe? De que, Nossa Senhora, eu não pagaria isso por mim agora, e aí veio alguém e pagou isso por mim nesse momento, sabe? Que eu acho que tem uma coisa financeira, assim, nem é empréstimo ou doação de dinheiro, mas pra mim bate muito, assim, essa sensação de dívida, e pra mim a sensação de dívida é muito louco, assim, porque, né, quando comecei a pensar nisso agora antes da gente gravar, eu fiquei pensando que a sensação de dívida é quase como se você arrastasse aquela gratidão. E a sensação que eu tenho é que ela não vai ficando leve, ela vai ficando mais pesada. Então, sabe, um arrastar mesmo, assim, de mochilinha ficando pesada? Tipo assim, o fulano fez tal coisa por mim, a fulana fez tal coisa por mim, botei aqui. Conforme eu vou andando, vai ficando mais pesado. Mas ainda assim parece que tem um valor social em você ficar remoendo e retratando e relatando essa gratidão dessa forma, sabe? Então pra mim ficou muito assim. Hoje eu fico pensando, por exemplo, nessa coisa de grana, que um presente que eu ganhei, sei lá, que na época era muito caro, que era R$50 e na época era muito caro, hoje já não seria tão caro. Então eu não tenho nem como retribuir. Uhum. Que eu acho que é um outro lance da gratidão que me pega muito e tem relação com essa coisa que tu trouxe dos pais, assim. Tem coisas que fazem pela gente que não tem como retribuir, não tem moeda. Exato. Como é que você quantifica, assim, sabe? E para mim me parece meio triste, assim, você partir do pressuposto de que nas relações humanas a gente precisa estar o tempo inteiro retribuindo algo que alguém faz por nós, assim, sabe? Se eu faço algo por ti, é porque eu gosto de você, que é porque eu quero fazer algo por você, sabe? É porque eu acho importante fazer algo por ti, porque eu sei que, porque seja um agrado, seja uma indicação, seja alguma coisa, não, é tipo, eu estou disponibilizando a minha energia, o meu tempo, e eu não tô esperando que venha algo em troca, sabe? Tipo, eu tenho muito isso, assim, cara, se eu fiz foi de boa vontade, tipo, foi porque, sabe, tô aqui. Eu entendo, mas eu também acho que, pelo menos pra mim, eu fico feliz quando existe um reconhecimento desse ato. Não, e assim, quando eu tô falando reconhecimento, eu não tô falando assim, que a pessoa tem que fazer um textão e postar no Instagram, que a pessoa tem que me mandar flores e Não, lembrar eu disso acho pra sempre. importante Não. agradecer, acho importante. Não, Mas isso isso. estamos de acordo. Sabe, eu acho que um dos sentimentos que mais me fazem mal é quando eu sinto falta desse reconhecimento, principalmente em situações que eu sei o tamanho
do sacrifício que eu fiz pra fazer aquilo. Uhum. Então, sim, a gente faz de bom grado, sim, assim, você toma a decisão de fazer, você é um adulto, você tem que lidar com as consequências de fazer isso, e você não faz isso contando com essa reciprocidade, ou contando com esse reconhecimento, mas é frustrante. Sim. É muito frustrante, e digo isso muito, de novo, em relações humanas, assim, sabe? De muitas vezes você sacrificar algo seu pra ajudar alguém, e no fim a pessoa tratar aquilo como se não fosse nada demais, ou entender que pra você aquilo nem foi tão, sabe, tão importante assim. Então eu entendo, eu acho bonito esse sentimento de eu fiz porque eu quis, eu concordo, mas eu acho que no fundinho de todos nós mora uma frustração quando isso não acontece, assim. Porque a gente quer ser reconhecido. Quando você fez alguma coisa pra outra pessoa, e o reconhecimento pode ser cara, muito obrigada, não tava esperando. Não precisa ser, de novo, sabe? Mas esse caso, por exemplo, dessa pessoa que relembra constantemente que eu abri uma porta pra ela, eu já falei várias vezes, não precisa mais falar pra ninguém. Eu sei que você sabe. E saber que você sabe, e saber que a gente tem essa conexão, que a nossa história começou desse jeito, é o suficiente pra mim. Eu me sinto agradecida, sabe? E aí eu fiquei pensando que eu faço isso com as pessoas. Eu fico o tempo inteiro lembrando que a pessoa me ajudou, que a pessoa fez uma coisa. E às vezes ela nem lembra mais. Às vezes pra ela já nem faz sentido. Às vezes se fosse hoje, ela nem faria de novo. Saca? Então eu acho que tem essa coisa da dívida por vários aspectos, assim, da dívida do crédito e do débito, da dívida de como é que paga. Sabe? Dois exemplos. Alguém te deu uma oportunidade profissional que mudou a sua vida. Não tem como pagar. Sabe uma coisa que na relação pais e filhos as pessoas tratam como moeda de moeda de troca? É a tal da história do eu cuidei de você na infância, agora tu vai cuidar de mim quando eu ficar velho. Sabe? Nossa senhora, isso me dá, assim, muitos tipos de arrepios, assim, quando eu ouço alguém falando, sabe, que quer ter filho porque quem é que vai cuidar de mim quando eu ficar velha? Porque, ou não, ou fala exatamente dessa forma, assim, porque eu cuidei de você, eu limpei tuas fraldas, eu limpei tua bunda quando era criança, agora que eu tô ficando velha, tu vai ter que voltar, sabe? Pra mim tá tudo errado a relação, assim, quando começa nessa Mas é assim ideia. que a gente aprende, né, eu acho. Sim, é assim que a gente aprende. E claro que em algum momento a gente entende que a gente vai ter que cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, dos tios, das pessoas que estão à nossa volta e que também fizeram esse trabalho de cuidado por nós, assim. Mas jogado na cara desse jeito eu acho muito problemático. Sabe? Super. Tipo, nesse tom de que tu é obrigado a assumir isso, assim. Não, é muito problemático. Acho que, né, é indiscutível que é muito problemático. Pra gente enfim, por último nessa questão das dívidas, eu acho que uma outra coisa que me pega muito, não sei como é que é pra você, mas acho que cabe muito nesse seu exemplo também. Que pra mim, o indicador de que talvez eu tenha passado um pouco do limite da gratidão, sabe? Que eu tenha passado um pouquinho do limite, que eu esteja dando uma confundida no conceito, quando eu tomo decisões hoje baseadas no que aquela pessoa fez pra mim no passado. Porque muitas vezes aquela pessoa já não é mais aquela pessoa do passado. E outras vezes, entre esse passado e o hoje, você já fez tantas coisas que talvez seja a hora de interromper esse fluxo. Sim. Sabe? Então eu também fiquei pensando nisso. No quanto, numa perspectiva de gratidão, ou numa ilusão de estar demonstrando gratidão, a gente toma decisões baseadas em uma realidade que às vezes não existe mais. Sabe? Então uma pessoa fez algo por mim. Isso faz uma semana, um ano, um mês, uma década, não importa. Essa pessoa mudou. Ela tem outra perspectiva de vida. Ela não tá mais conectada comigo da mesma maneira. Talvez isso não precise mais ser contabilizado.
Talvez, porque assim, eu acho que o que pega é que é uma conta que nunca fecha, sabe? A gente tava conversando aqui em casa sobre isso, e aí eu e o Bruno estávamos conversando sobre um exemplo de uma pessoa que nos ajudou numa situação, só que era uma situação ruim. Eu não quero que essa pessoa tenha que passar por uma situação ruim pra eu ir lá oferecer o mesmo suporte que ela me ofereceu, pra daí eu me sentir, não, agora, sabe? Então, enfim, como essa questão do tempo também tem que ser, a gente tem que pensar um pouco. Quando a gente tá repetindo uma gratidão, assim, um discurso de gratidão por uma pessoa, que talvez já não exista mais, assim. Nossa, total. Achei uma boa brisa. E aí eu fiquei pensando também no conceito do mal agradecido. Vai. Né? Porque é isso, tipo, a pessoa é mal agradecida, nem me agradeceu, tipo, Uhum. e como normalmente isso recai muito mais sobre a mulher, né? Tipo, eu tenho a impressão que um homem, tipo, você fez alguma coisa, ajudou um homem, etc. Não vem essa carga, essa conotação de, esse cara não foi grato ao que eu fiz por ele, etc. Né? Agora, uma mulher, se ela não demonstra essa gratidão, se ela não, sabe? Se ela não dá algum tipo de sinal, assim, de que ela está grata ao que você fez, aí, nossa, ela é muito mal agradecida. Eu não pensei tanto em gênero, mas eu pensei muito em idade. Eu acho que também tem uma coisa de, tipo assim, quando você é jovem, você tem mais que agradecer pelas oportunidades que te aparecem, pelo suporte que te é dado, Mas conforme você vai envelhecendo, eu vejo menos ao meu entorno pessoas de 50, 60 anos com essa sensação de dívida. Acho que Também. exatamente talvez por ser uma etapa da vida em que muitas coisas acontecem e que a gente precisa de muito suporte, né? Que a gente precisa de uma iniciação profissional, que a gente precisa de um aconselhamento sobre relacionamentos, que a gente precisa entender como é que a gente vai montar nossa casa, como é que a gente vai fazer as coisas. A gente também tem um acúmulo na juventude dessa sensação de gratidão, sabe? Tô aqui. Pensei na música do Latino agora. Renata Ingrata, sabe? Trocou o meu amor por uma ilusão. Por uma ilusão. Olha só, quero ir para um outro tema que tem relação com esse, que é Anitta. Anitta, né? Anira. Obrigada a mim mesma. Ou Larissa. Eu podia indicar esse doc que eu vi, hein? Ó o episódio das duas partes, né? Então. Da pessoa fragmentada. Eu queria agradecer eu mesma do passado. Te pega aí, às vezes você para pra pensar assim, meu Deus, eu tinha uma decisão difícil pra tomar e eu tomei a decisão certa. Obrigada, Larissa, você arrasou. Eu acho que eu faço isso comigo mesma. Assim, nesse aspecto eu acho que eu não sou modesta. Nesse aspecto eu acho que eu puxei a minha xará, assim, sabe? Tipo, quero dar parabéns para mim, sabe? Porque eu acho que eu tô ligada no custo das minhas decisões, no que implica. E assim, tô falando, né, obviamente, com todas essas coisas que aconteceram na minha vida ao longo do último ano, assim. Eu sei o quanto eu exigiu de mim, sabe? Eu sei o quanto eu fui desafiada, eu sei o quanto foi cansativo, eu sei o quanto eu me questionei muitas vezes se eu tava fazendo a coisa certa, se era realmente aquilo que tipo, será que eu não fiz merda, sabe? Tipo, e agora eu consigo olhar e pensar, cara, obrigada a mim mesma do passado por ter decidido, por ter feito, por ter, sabe? Se estrepado de diversas formas, assim. Mas eu não sei, eu acho que reconhecer o meu esforço comigo mesma é mais fácil. Assim. Então, pra mim é mais difícil. Olha que loucura. Pra mim é mais difícil. Impostora, né, amiga? Eu tenho muita sensação. Às vezes o Bruno, o mozão, às vezes vem e me fala assim: Marina, eu entendo que fulano de tal te ajudou naquela época. Você já retribuiu 58 mil vezes. Para de tomar essa decisão de disponibilidade, com essa disponibilidade, né? Deu.
E eu acho que eu tenho facilidade pra ir pra esse lugar, assim, de eu sou pequena, eu estou em dívida, eu não merecia, e veio este ser bondoso, esta ser humana maravilhosa e me abriu a porta, assim. Eu tenho mais dificuldade de perceber essas coisas, assim, sobre decisões que eu mesma tomei. Só que eu sinto que quando esse sentimento vem, ele é muito avassalador, assim. Tem coisas específicas, decisões específicas que eu tomei, coisas específicas que eu fiz, especialmente quando eu não fui pelo caminho mais fácil e fui pelo caminho mais difícil, e eu sei o quanto suado foi chegar lá, que aí quando vem esse sentimento, ele é muito gostoso, sabe? E também é um pouquinho acompanhado de uma dívida. No sentido de que, assim, cara, eu tive coragem pra tomar essa decisão, foi a melhor decisão que eu podia ter tomado, eu tenho que ter coragem pra tomar a próxima decisão complexa também, sabe? Eu tenho que ter coragem pra encarar o próximo desafio desse tamanho também. Então, eu fico muito feliz quando eu me dou conta das decisões que eu tive. Obrigada a Marina do passado, hoje eu quero agradecer a Marina. Mas também sinto um pouquinho disso, assim, sabe? Uma pontinha disso, assim, de... Você deu conta daquilo, gata? E aí? E agora? Garota, arrasou. Sabe? Acho que também tem uma parada assim. Sei. E quando acontece alguma situação de reconhecimento profissional, assim, me bate um pouco essa, assim, não sei, engraçado, porque eu acho que as últimas situações que eu tive de reconhecimento profissional foram muito nesse sentido de, cara, eu sei que eu mereço, sabe, esse reconhecimento. Merece mesmo. E de entender, assim, qual é o meu lugar, sabe? Qual é o meu tamanho. Fazia tempo que a gente não falava da terapia, né? Fazia. Mas isso foi uma aqui, coisa, né, no assim, caso, porque lá no WhatsApp, menina, aí... Mas uma das últimas sessões que eu tive, assim, eu até comentei na terapia que eu vim pra esse lugar grande, né? Porque eu sentia que eu não cabia mais onde eu tava. Eu me sentia espremida onde eu tava. E aí eu vim pra esse lugar grande e eu me sentia muito pequena nesse lugar grande. E agora eu consigo me sentir no meu tamanho, assim. Então acho que tem um pouco a ver com isso, de saber equilibrar essa sensação de gratidão. Claro, eu sou grata horrores, assim, sabe? Por quem apostou em mim, por quem confiou, por quem, tipo, deu a chance e eu corri atrás. Então, e daí eu consigo entender que o mérito vem do fato de que, cara, não adianta nada tu dar chance se a pessoa, né? E não adianta nada todas as coisas, né? Não adianta nada você ter recebido um empréstimo de dinheiro se você não teve competência para gerir. Não adianta nada você ter recebido um presente e não ter usufruído daquilo com o prazer que a pessoa esperava. Não adianta nada você ter feito um sacrifício e esperar que a pessoa faça alguma coisa, sendo que o que ela quer fazer é diferente do que você quer. É uma conta muito difícil de fechar. Assim, acho que no fim das contas, talvez a observação que a gente tem que fazer é o quanto a gente tem que ser grato pela porta, mas também pela caminhada. Em tudo. E o quanto a gente baseia as nossas relações nessa conta, sabe? Qual é o peso que a gente dá pra essa conta no fim do dia, assim? Se odeio falar no fim do dia, mas enfim. O quanto, tipo assim, a nossa amizade, ela depende disso, sabe? Não. Pra mim, ela depende de muitas outras coisas. Não é nisso que se constrói. Claro que o que a gente faz uma pela outra entra no pacote dessa amizade. Mas o que eu acho que se a gente parte pra uma relação, se a gente começa uma relação esperando que o que é importante nela é o quanto essa pessoa me dá em troca e o quanto eu dou em troca, e o quanto eu ofereço pra ela, aí eu acho que a gente tem problemas, assim, pra lidar. Chama contrato de trabalho, daí não é relação. Exato. Aí pode assinar a carteira.
Ai, nossa mesa de bar gostosinha. Quero lembrar vocês que a gente tá lá no Instagram, no @donasdapetoda. A gente xinga o Instagram, episódio sim, no outro também. Hoje a gente nem xingou, né? Mas olha só. Mas a gente tá lá, tá? E tem memes, tem tweets toda semana. A gente é assim um slow content, tá? Mas a curadoria, ela é refinada. E também quero te lembrar que a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/donasdapetoda. A partir de R$5 por mês, você participa desta bagunça, você contribui também para este episódio, esse podcast ser cada vez melhor, ajuda a pagar as contas de servidores, trocentas coisas que a gente tem que pagar. E aí você tem acesso a conteúdos exclusivos, tem o nosso grupão de fofocas, tem também o Clube do Livro, Marina Mels. Exatamente, que é hoje. Tem o Clube do Livro, que é hoje, no dia que esse episódio tá saindo, dia 8 de abril. É hoje que nós vamos quebrar o pau, então. A gente não vai quebrar o pau, a gente só vai apresentar pontos diferentes sobre a mesma obra. Como canta Caetano Veloso, às vezes no silêncio da noite, eu fico pensando nos tópicos que eu vou usar para defender o livro da Miranda July, assim. Eu estou muito tranquila. Então, se você quer ver, dá tempo ainda. Se você tá ouvindo de manhãzinha, dá tempo ainda. R$5 por mês, apoia.se/donasdapetoda para ter acesso a esse papito gostoso. E a gente deve divulgar nos próximos dias qual vai ser a próxima leitura do nosso Clube do Livro, nossa próxima discussão do Clube do Livro, que vai ser abril, maio, junho. Antes do nosso próximo Clube do Livro, sabe o que tem, Larissa Guerra? O quê? Aniversário do Donas! Ih, tá chegando! 6 anos, vamos fazer 6 anos. Temos, assim, 214 ideias, 0 orçamento e tempo escasso. É isso que tá acontecendo. Esse é nosso momento. Mas temos várias coisas que a gente quer fazer e a gente queria ouvir vocês. Então, se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam, a gente já ouviu vocês falando, por exemplo, que gostariam de um papo com a Marta, pra gente falar um pouco da nossa experiência com ela sobre dizer o que a gente gostava ou não, lá no episódio de Pedir ou Mandar. Vocês já falaram que queriam mais produtos, como a gente já teve camiseta, já teve caneca. Então estamos pensando nisso também. Conta pra gente, vai lá no @donasdapetoda e conta pra gente o que vocês gostariam pro nosso aniversário, que é dia 21 de maio. Vem aí, está chegando. Muito bem, quero as dicas da mesa de bar. Gente, eu tô assim, tá difícil pra mim, tá? Eu quero dizer assim que... Qual que foi o maior desafio desse episódio? Pensar no tema? Não, isso na mesa de bar. Já tava pensando, mas o mesa de bar... Eu vou sugerir uma página no Instagram, uma criadora de conteúdo, que é a Nina Baiocchi. Eu cheguei tarde na festinha, acho que bastante gente já conhece ela. Ela é uma influenciadora grande, famosa. Mas achei que ela tratou ultimamente de temas muito interessantes com... duas coisas que eu admiro muito, que é a inteligência e ironia. Então, eu tenho gostado muito do conteúdo dela. Ela fez outro dia uma festa de aniversário de criança para adulto, que eu achei maravilhosa. Que era uma festa que tinha piscina de bolinha e coisas perfeita. De criança. Com uma elegância. Nossa, eu faria super essa festa também. Nossa, eu amei. Então, assim, sigam lá, @Nina Baiocchi. E a minha outra dica, a Larissa sugeriu no nosso episódio sobre hobbies, palavras cruzadas. E eu amo, né? Coquetel patrocina a gente, pelo amor de Deus, que aqui em casa deve ter umas 3 revistinhas. E eu gosto de revista pela metade. Eu não gosto nem de começar e nem de terminar. Eu gosto daquela que tá no meio do caminho. Mas tem uma outra coisa que eu faço diariamente, que já foi modinha, não é mais, mas eu continuo lá, porque tal qual o look neon e a tendência borro, ele vai voltar, tá? Que é o termo. Não sei se vocês lembram, se vocês conhecem o Wordle em inglês, mas é aquele joguinho que você tem que descobrir lá uma palavra todos os dias e vai tendo lá etapas, enfim. Acho que é muito legal para brincar de vocabulário e também para não ficar no celular só nas redes sociais. Você dá uma treinadinha no cérebro, acho que pode fazer bem. E você, amiga?
Eu quero indicar 2 artistas que me ajudaram a diminuir um pouco a obsessão por Bad Bunny nesse último mês. Ai, gente. Não, depois daquela propaganda da Calvin Klein mesmo ali, foi complicado, viu? Eu vi, inclusive, umas fotos, assim, de pessoas, tipo, se ajoelhando, rezando na frente de um outdoor gigantesco. Ai, gente, este homem. Mas, enfim, quero indicar a Doechii. A Doechii é Doechii, Chii. É uma rapper americana, ela é super nova, ela tem 26 anos. O Tiny Desk dela é uma das coisas mais chiques que eu já vi, assim, nesses últimos tempos. É muito bonito. O disco dela é muito bom também. É um disco que eu tô usando bastante agora pra treinar e pra andar de bicicleta. É Alligator Bites Never Heal. Tipo, mordida de jacaré nunca cura, assim. E é muito poderoso, ela é super nova e, meu Deus, ela ganhou o Grammy de melhor álbum de rap esse ano e é a terceira mulher só a ganhar como melhor álbum de rap. Então, é realmente, assim, indico. Tem ela, pra quem entende inglês, assim, ela é muito sarcástica, ela tem sacadas muito boas, assim, as letras dela são excelentes. E aí, um outro som que eu vou indicar também é um artista americano. Eu confesso que eu fiquei decepcionada porque eu achava que ele era, sei lá, britânico, descendente de, sei lá, caribenhos, alguma coisa assim, sabe? É o Jalen Ngonda, o nome. Jalen com J-N, aí aquele apóstrofe, Gonda. Ele é, tipo assim, eu acho que o Marvin Gaye reencarnou nesse cara. Assim, sabe? Olha. Porque é um som bem, tipo, década de 70. Aquele som, assim, um soul que você curte. Tipo, bota esse sonzinho na sala com uma tacinha de vinho. Mas tem uma coisa meio sexy também, assim, né? Uma coisa meio... Tem. Assim, Então, mas são letras sedução. um pouquinho mais sofridas, algumas, assim, sabe? Mas é muito bonito. Também pode ser uma boa trilha sonora pra date, mas eu tô obcecada nesse cara. O visual dele é bem vintage também, assim. E eu vi um vídeo, eu até compartilhei no meu Instagram, que é o Snoop Dogg curtindo o som dele. E se o Snoop Dogg gostou, assim, a chance de que você não vai gostar é muito pequena. Selo Snoop Dogg de qualidade nele. Exato. E é maravilhoso. Isso. Então tá, amiga. Gratidão por esse episódio, tá, querida? A gente devia ter indicado a doutora Rosângela, né? Ai, pô, devia. Então é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo. Beijos. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.